Olá, pessoal. Seguimos aqui sem parar a nossa maratona de entrevistas do Festival Virtual Batman Day. Antes de apresentar o nosso convidado especial, aqueles recadinhos básicos, né? Bom, a gente vai falar sobre os 80 anos do Robin nesse bate-papo, né? E os recados básicos, se estiverem curtindo aí, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, comentem, façam críticas. A gente tem a página no Facebook também, Histórias do Cinema, tem o nosso site, historiasdocinema.com, tem a conta no Instagram lá, Histórias do Cinema, que a gente sempre posta coisas diariamente. O festival abriu com um vídeo no qual eu dei dicas de livros sobre o Batman, inclusive livros que a gente vai falar agora nesse painel, né? Foi uma geralzona de livros que retratam o Batman, mas todo começo de conversa eu estou indicando, fazendo um merchan nosso aqui do nosso selo editorial, o Filmes que Marcaram a Cultura Pop, volume 1, que é um livro de bolso, o primeiro de uma trilogia, sobre aqueles filmes que passavam na TV aberta nos anos 80. Alguns filmes eram dos anos 70, mas só chegavam na TV aberta aqui no Brasil nos anos 80 e tal. Então aqui tem Karate Kid, La Bamba, Grande Dragão Branco, Aventureiros do Bairro Proibido, Mestres do Universo, que é do He-Man, entre outros. Quando terminar a trilogia, vai ter um packzinho para guardar. Está no Catarse, a pré-venda, eu estou pondo aqui. A dissertação do meu mestrado, Batman, série animada, uma revolução dos heróis da TV. Esse é pela editora Amavice, que é o selo acadêmico da editora Patuá, de São Paulo. Foi lançado ano passado, está indo bem legal, assim. É sobre as influências expressionistas e do noir nessa série que muita gente considera a melhor adaptação fora dos quadrinhos do universo do morcego. E esse de 2016 também é quase um livro de bolso, histórias Batman e Superman no cinema, sobre a trajetória dos dois personagens nas telonas, até 2016, quando aconteceu o controverso encontro deles em Batman vs Superman, A Origem da Justiça. Essa edição é pelo Instituto HQ, e foi feita para a CCXP de 2016, foi a segunda edição do livro, é o único que eu tenho, então vocês têm que dar uma pesquisada aí no Google, acho que tem na Amazon e alguns sebos virtuais, mas aqui o merchan feito. E agora falaremos sobre os 80 anos do Robin, especial do Dick Grayson, obviamente o grande parceiro do Batman, aí, da dupla dinâmica, com o Leonardo Vicente de Sessa, que tem um currículo gigantesco. Aqui eu vou citar só algumas coisas, senão a gente vai ficar o tempo inteiro do painel só falando do currículo, porque é um currículo bem legal, né? Iniciou a carreira jornalística escrevendo, editando o site HQ Maniacs em 2001, participou da transição do site para a editora, foi revisor e editor de títulos como The Walking Dead, Spawn, Estranhos do Paraíso, é pesquisador de quadrinhos, escreveu para diversas publicações aí super legais que a gente acompanha, Mundo Super-Heróis, Mundo Nerd, Coleção Super-Heróis e Coleção Mundo Nerd, a Heróica, no livro Império dos Gibis, que é sensacional, a coleção Dossiê Grandes Revistas, na editora Script, o livro Cavaleiros das Trevas. A gente já conversou aqui com o Carlos Vasques e demos uma geral também sobre esses livros. O Homem que Ri, História dos Quadrinhos dos Estados Unidos e Noir, revisão do livro incrível Steve Ditko, né, um dos responsáveis pelo universo do Homem-Aranha. É editor do site podcast Fala Animal, também participa dos podcasts do Mansão N. A gente teve já 2 conversas aqui, uma só com o Carlos e uma com o Carlos e com o André Panceira. Colabora os apresentadores do canal do YouTube A Hora Suave, escreve roteiros para canais como Nerd All Stars, Warner Play, e lança agora, finalmente, eu acabei lendo quase o currículo inteiro aqui, lança seu primeiro livro solo, O Prodígio, pela Script também. Leonardo, como é que é a história do cinema? A gente gosta de saber um pouquinho da vida dos nossos convidados. Eu queria que você falasse a sua primeira lembrança do universo do Batman na sua vida e depois o que te levou ao caminho do jornalismo cultural, da cultura pop. Primeiro, muito obrigado pelo convite aqui. E o Batman, acho que o primeiro contato, como muita gente, não foi pelos quadrinhos. É difícil lembrar de quando era muito molequinho, mas eu acredito que foi pelo desenho dos Super Amigos na TV. Uhum. Eu lembro que eu tinha uns primos mais velhos também, eu sou caçulinha da família, os primos eram tudo 20 anos mais velhos. Eu pegava uns gibizinhos da Ebal, antigos, do Batman e do Homem-Aranha, mas eu acho que realmente deve ter sido Super Amigos. Uhum.
E, enfim, conta um pouquinho. Bom, antes de falar da tua profissão, quando você se enxergou fã assim de cultura pop, desse universo do Batman, quando você se percebeu um fã, consumidor de cultura, de quadrinhos, principalmente? Olha, isso acho que foi bem cedo. Eu era daqueles que comprava já antes de ler, já já estava com a casa lotada de revista. Até pulei um pouco a fase infanto-juvenil, pulei Disney, pulei Turma da Mônica e fui praticamente direto para os super-heróis. Então acho que, sei lá, com 6, 7 anos eu já estava começando a colecionar mesmo. Já não era nem Uhum. só comprar, já estava começando a amontoar em casa. Legal. E como é que foi o caminho para se enveredar profissionalmente pelo jornalismo e pelo jornalismo cultural? Foi meio acidental, para dizer a verdade. Eu tinha acabado de começar a faculdade de propaganda e marketing, meio que fazendo por não saber o que eu ia fazer da vida. E na época tinha uma sala de bate-papo no site da Abril, a salaheróis.com. Uhum. E lá começou a entrar em contato, comecei a entrar em contato com várias pessoas, aí tinha um pessoal que estava começando o site HQM, o HQ Maniacs na época. E aí, conversa vem, conversa vai, eu comecei a escrever um ou outro artigo para o site, sem ter nenhuma formação, nada. Hoje em dia eu tenho guardado ainda, eu acho horríveis aqueles primeiros textos, dá até vergonha de ver. Mas foi aí que começou. Desde então, não consegui mais sair disso. Uhum. É, o Batman, esse universo do Batman é o teu favorito dentro da cultura pop ou você tem outras preferências assim? Olha, o universo eu tenho como herói preferido o Homem-Aranha, mas o universo como um todo, pela complexidade, a quantidade de personagens interessantes, é o do Batman mesmo. Tá, eu queria que você falasse um pouquinho da tua participação nos livros, especificamente sobre o Batman, né, Os Cavaleiros das Trevas. A gente conversou, inclusive, também aqui na maratona com o Cláudio Roberto Basílio, que colaborou Uhum. com o livro, e o Homem que Ri. Como é que foi sua participação nesses dois projetos? O Cavaleiro das Trevas foi interessante, né? Porque a Script estava pegando muita gente, né? Ele teve umas 30 pessoas escrevendo nesse. E começou com... Me convidaram para escrever uns 4 artigos, né? Porque a ideia é pegar as várias versões do Batman que existem nos quadrinhos, né? Uhum. Então, de 4, aí eu fui vendo, lendo, falando, não, mas falta esse, falta aquele. E aí eu acabei fazendo algumas dezenas, no fim das contas. Acabei participando da revisão também. Foi crescendo. E o livro saiu há 2 anos, mais ou menos, né? Uhum. Nem 2 anos, né? Se a gente fizer uma nova edição hoje em dia, ele já fica com o dobro das páginas, né? E no Homem que Ri? O Homem que Ri, esse, graças a Deus, eu trabalhei menos. Eu fiz só a versão de Gotham, da série Gotham, né? E mais um Uhum. artigo, foi só 2 artigos. Esse eu não participei da revisão, porque esse foi mais direcionado também, né? Até porque o Coringa não tem tantas versões como o Batman. Tem bastante, mas não é tanto quanto o Batman, né? Uhum. Mas esse foi um pouquinho mais fácil de fazer, porque não tinha esse volume de trabalho gigantesco. E como é que surgiu a ideia, o convite, não sei, o projeto para um livro sobre o Robin? Depois do Cavaleiro das Trevas ter dado, os Cavaleiros das Trevas terem dado tanto certo, a Script quis ampliar, né? Aí já veio o Homem que Ri, a Gata, tal, e a gente quis aproveitar as datas importantes, né? O Coringa, a Mulher Gata e o Robin fazendo 80 anos de uma vez, não dá para passar em branco. E aí o Carlos realmente foi quem me indicou para a Script para escrever sobre o Robin. Uhum. E você já tinha alguma proximidade maior com o personagem, de pesquisa, ou foi um trabalho que partiu do zero, assim, para fazer? Não, eu já escrevi muitas matérias, principalmente para o mundo de super-heróis, sobre o Robin, alguma coisa, vamos dizer que metade do trabalho estava encaminhado, mas sempre tem muita pesquisa envolvida, principalmente coisa dos anos 40, anos 50, que é um pouco mais difícil de achar, né, de conseguir, principalmente daqui do Brasil, mas uma parte estava encaminhada. Deu um trabalhinho. Explica para a gente o que é esse livro do Robin chamado Prodígio, né? É uma biografia, uma coletânea de artigos sobre as várias versões do Robin. Ao que se propõe esse livro? A ideia é fazer um apanhado jornalístico de toda a evolução do personagem, desde que ele surge em 1940
passando por todas as mudanças, né? A polêmica de quando inventaram que o Batman e o Robin eram um casal gay, a mudança dele se afastando Foi do o Frederick Batman. Verdon que veio com essa Isso. polêmica. Se é uma polêmica que não faz sentido e prejudicou os quadrinhos, normalmente partiu dele. Mas aí tem toda a evolução, porque o Robin, ele é aquele cara que é o primeiro parceiro mirim, né? Que virou uma tradição dos quadrinhos. Mas ele, ao mesmo tempo, também é o primeiro parceiro a se afastar do herói adulto, ter uma carreira solo, né? Como líder dos Titãs, por exemplo, e criar a própria identidade que seguiu em frente, né? Que a gente sabe que super-herói vira e mexe, muda e de repente volta para o status quo anterior, mas o Dick Grayson é uma exceção, ele realmente evoluiu muito como Asa Noturna. E a ideia do livro é mostrar tudo isso, mostrar a passagem dele como Batman também, nas ocasiões que ele substituiu, e dar uma leve pincelada nos outros Robins, né? Afinal de contas, é 80 anos tanto da identidade Robin como do Dick Grayson. Além do Dick Grayson, quais outros Robins estão citados aí? Tem o Tim Drake, o Damian, o Jason Todd, tem E a Stephanie Brown, que Stephanie foi Brown. A Robin Relâmpago, assim, que foi só alguns meses como Robin. Tá. A do Cavaleiro das Trevas, como é que é o nome dela? Que é não. Ah, não, lá é a Carrie Kelly. Essa não entrou. Essa não, a ideia é pegar só os que valem na cronologia, mesmo, que são fora, que senão, meu Deus, aí ia ter bastante, ia ter que ser um livro só para isso. Bom, destaca para a gente aí os principais momentos do Robin nos quadrinhos, né? Não precisa dar spoiler do livro, assim, mas na sua visão, o que você descobriu, o que te surpreendeu nessa pesquisa e tal? Olha, o surgimento dele é muito importante, não só para o Batman, mas para a história dos quadrinhos, justamente para essa criação da figura do parceiro mirim, né? Não deu 2 anos, quase todos os heróis tinham parceiro mirim, alguns copiados tão descaradamente que é basicamente o Robin, por exemplo, o Buck do Capitão América, ele é quase o Robin de outra cor, né? O uniforme. Tira a capa e muda as cores, é quase o mesmo uniforme até. O Ricardito é parecido, tem isso. Eu acho que é uma Aqualad, né? Tem o Aqualad. O Aqualad eu adoro, que quando tinha os desenhos do Aquaman, Super Amigos, no Brasil, passavam ao mesmo tempo, ele já era tão cópia do Robin que o dublador era o mesmo também. Você ouvia a mesma voz ainda por cima. O da Aquaman era o desenho da Filmation? Não, da Filmation, isso mesmo. Enfim, aí continuando aí, quais momentos mais que dá para destacar dessa evolução do personagem? Nos anos 80, a transformação dele em Asa Noturna é muito importante, que é o que eu estava falando, né? Que é a primeira vez que a gente vê um parceiro mirim sair totalmente da sombra do herói, né? Já tinha uns 10 anos quase que ele estava afastado do Robin, ele sai de Gotham City, vai para a universidade, faz parceria com a Batgirl, mas lá nos Novos Titãs dos anos 80 é quando ele tem uma identidade própria que sai totalmente da sombra do Batman, ele fica afastado do Batman uns 20 anos nisso, né? Ele, raramente só tinha alguma outra história mais importante que reunia todo mundo de Gotham City, mas no geral a vida dele era com os Titãs, não era mais com o Batman, né? E ele também tem a fase quando o Batman foi dado como morto, que ele vira o novo Batman, que muda totalmente a dinâmica, né, das histórias do Batman, de ser aquela coisa mais sombria, aquela falsidade do cara que está sempre sozinho, mas tem 30 parceiros. Mas com o Dick Grayson como Batman, as histórias se tornam bem mais leves, porque ele realmente é um personagem muito diferente do Bruce Wayne. Ele é menos sério, ele é menos sisudo, menos trevoso, né? Ele ouve o parceiro, ele não se impõe sobre os outros. As fases do Dick Grayson são muito interessantes porque ele vai mudando de identidade, mas ele mantém as características próprias em todas elas. Essa fase que ele vira o Batman é mais recente, né? Não. É mais recente, é dos anos 2000 já. Quando tem o Damian de Robin ou tem mais alguma? É quando o Damian vira Robin, exatamente. O Damian vira Robin como parceiro do Dick Grayson Batman. Isso é importante até para a história do Robin, porque é daí que o Damian vira um personagem que as pessoas param de torcer o nariz. Porque todo mundo achava ele só um moleque revoltado e tal, e a dinâmica que criam dele, do Dick, ele e o Dick, funciona muito bem. O Damian se torna um personagem muito querido a partir daí. A versão do Burt Ward influenciou de alguma forma o Robin de maneira geral? Ajudou a popularizar o personagem? Como é que você... Popularizar, com certeza, né? Foi através de piadas e o santo qualquer coisa, foi. Mas que realmente atingiu um público muito maior a partir daí, né?
Tanto que a série começou a Batmania, né? A primeira Batmania, e o Robin foi de carona, né? Foi um momento... Demorou muito para o Robin ter destaque na TV de novo. Ele estava no Super Amigos, mas ele nunca tinha destaque. Ele foi ter destaque só com o desenho dos Titãs na década de 90, de novo. Uhum. Se você pudesse indicar 5 HQs assim, importantes na trajetória do Robin, quais seriam? Olha, tem o Robin Ano 1, que é uma recontagem do começo da carreira dele, que é bem interessante, porque às vezes ler as histórias dos anos 40, anos 50 pode ser meio chato, eu entendo quem não tem paciência, porque uma maneira diferente de contar a história, né? Era muito ingênua, sem muita profundidade, mas esse Ano 1 foi lançado, se não me engano, no fim dos anos 90 e acaba atualizando tudo, é uma visão bem legal sobre o Dick Grayson. Aí tem o Titãs Contrato de Judas, que é quando ele vira Asa Noturna, que é realmente um momento muito importante do personagem e dos Titãs. O que mais que eu posso falar? Tem o... Agora me fugiu o nome, como que chama? Um Lugar Silencioso para Morrer, que é quando surge o terceiro Robin e o Asa Noturno, que é muito importante nessa história, porque ele faz a balança entre Batman e Robin. Era um Batman que estava mais descontrolado e um novo garoto querendo ser Robin, ninguém está aceitando muito isso, e o Asa Noturna, no fim, rouba o protagonismo nessa história. Uhum. Tem o encadernado Batman e Robin, que é o começo dessa fase que ele assume como Batman, que é bem legal também. E agora eu vou dar uma indicação do que vai sair nos próximos meses, que o Asa Noturna começou uma nova fase lá nos Estados Unidos, depois de um período que o pessoal torceu muito o nariz, que a gente vê ele perder a memória, mudar de nome, tá muito ruim. E agora começou uma fase muito boa que reconecta ele com a Batgirl, com o Tim Drake, com o Alfred. Então, é a melhor fase do Asa Noturna em muitos anos, que em breve deve estar saindo encadernado aqui no Brasil. O amadurecimento do personagem se dá nesse momento que ele rompe o Batman, nos anos 70, é isso? Isso, ele acaba saindo de Gotham City mesmo. Ele vai, se não me engano, era para Washington, que ele faz a universidade junto da Batgirl. E começa a ter histórias dele com a Batgirl. Ele aparece uma vez ou outra visitando o Batman, mas ele fica realmente longe. E aí, nos anos 80, isso toma outras proporções dele como líder dos Titãs, que aí é quando ele cresce, né? Eles param de desenhar o Robin como um menininho, é engraçado. Antes dele virar Asa Noturna, vê um cara adulto com aquele shortinho, né? O cara alto e tal, não é mais um menininho. E aí, quando ele vira Asa Noturna, fica para sempre, né? É o cara que muitas histórias exploram a diferença dele pro Batman, né? Dele ser uma pessoa que conversa com as pessoas, consegue ter relacionamentos com os outros heróis, ser um amigo mesmo e não só um companheiro de equipe. Uhum. No livro você também traz um pouquinho das versões fora dos quadrinhos, né? Sim. Vamos passar um pente aí por todas. Além do Burt Ward, a gente teve o Chris O'Donnell. O que você pode destacar, assim? Quais são suas versões preferidas e tal? Olha, as minhas versões preferidas são nos desenhos mesmo, que normalmente acertam mais com o Robin. Mesmo no Batman série animada, que ele começa como Robin, vira Asa Noturna, né? Que foi a primeira vez que essa transformação foi adaptada, né? Uhum. O Chris O'Donnell é uma salada de Robins, né? Porque ele é o Dick Grayson, tem a atitude de Jason Todd e o uniforme do Tim Drake. Era um saladão de Robin ali, era uma confusão danada. Hoje em dia a gente tem nos Jovens Titãs em Ação, né, que é derivado dos Jovens Titãs, que é um Robin mais voltado para o humor, né, eles foram meio convencido e tal, mas funciona, é bem divertido, e acho que é a maneira que a maioria das pessoas conheceu o Robin na geração atual, deve ter sido por aí. Eu lembro que há um tempo atrás a gente fez um bate-papo com o Márcio Seixas na loja Monstro aqui em São Paulo, e a gente estava falando de Batman, de Robin e tal, e a gente perguntou qual era o Robin preferido do público. E na nossa cabeça ia ser o Damian ou o Tim, que são os mais recentes. Aí a maioria falou de Dick Grayson. Aí caiu a ficha, né? Claro, ele tá nos desenhos. A série acho que ainda não tinha começado na época, mas em vários desenhos é óbvio que todo mundo conhece mais o Dick Grayson. E hoje em dia tem a série, né? Dos Titãs Live Action, que não vou dizer que eu gosto daquele Dick Grayson, mas visualmente é muito bem feito. Por que você não gosta desse Dick Grayson? O que te desagrada? Olha, eu acho que eles vão no caminho contrário do Dick ser um cara otimista,
que vive sem o Batman, que consegue se relacionar muito bem com as pessoas, demonstrar sentimentos, e ele tá mais violento e mais babaca que o Batman a maior parte do tempo nessa série. Dos affairs do Robin, assim, além da, acho que é a Estelar, né, nos Titãs, que mais teve nesses 80 anos, assim? Acho que o principal é a Batgirl, a Bárbara Gordon, né, que vem lá desde os anos 70, que eles começam a explorar esse namorico. Vai e vem, né? Ele já ficou noivo dela, sumiu. Recentemente teve um casamento que ninguém sabe se vale ou não vale. Mas até no título mensal eles estão juntos de novo. Ao mesmo tempo, nos Titãs, parece que ele tá com a Estelar, ele não resiste a uma ruiva, né? Na verdade é essa, né? No histórico do Grace. Mas ele teve vários namoricos, principalmente nas revistas mensais dele. Teve com a Caçadora, por exemplo. Tinha uma ex-criminosa pichadora que ele teve um namoro que até ele pensou que ia ser papai nesse período, foi uma coisa de alguns anos atrás. O Asa Noturna, acho que até por quererem tirar aquele estigma que criaram nos anos 50 e 60 do Batman e Robin serem casal gay, eles fizeram o Asa Noturna ser o cara pegador, que pega qualquer uma que cruza o caminho dele, ele, pelo menos uma cantada ele vai dar. Tem um longa de animação que dorme com a Arlequina, não tem? Sim, o Batman Arlequina, ele pega a Arlequina também. Tem muito disso. Acho que no caso é o contrário, a Arlequina pega o Robin, né? Que é verdade, nessa animação é isso mesmo. É verdade, nessa animação foi isso mesmo. Tem eu queria. A Batgirl e o Robin são meio que contemporâneos de idade, né? A Bárbara, ou não? Sim, mais ou menos. É bem próximo. Algumas adaptações, que nem na Piada Mortal, na animação, e no Lego Batman, o filme, a Bárbara, na verdade, é o interesse romântico do Batman. Como é que você vê esse tipo de mudança? Eu acho muito estranho isso. Eu sempre brinco que parece uma tara do Bruce Timm, né? Porque ele faz isso na série animada, faz isso na Piada Mortal e tem mais, acho que nos quadrinhos ele fez isso uma vez. E eu acho muito estranho, porque tem a diferença de idade, em primeiro lugar, e ela é filha de um dos melhores amigos dele. É tipo você tá com a sua sobrinha, né? A filha do seu melhor amigo. Eu acho muito errado quando fazem isso. Você curtiu o Robin do Lego Batman também? Né? Curti, é divertido, é muito divertido, é muito engraçado. Lego Batman é o melhor filme do Batman para mim, porque é incrivelmente divertido. Eu adoro, é um dos meus preferidos também. Para fã tem várias referenciazinhas ali, desde os anos 40, das cineséries e tal, né? E dos games? O Robin, o que a gente pode destacar dos jogos com o Robin? Acho que na série Arkham, né, que a gente tem tanto o Tim como o Dick como Asa Noturna, né? Acho que teve mais destaque. Agora vai ter um jogo só com os outros personagens, né? Eles vão estar lá. Eu acho que é o maior destaque, porque nos outros não tinha muito... Ele não tinha um papel muito ativo, né? Normalmente tinha aquele jogo da série animada que você jogava tanto com o Batman quanto com o Robin, que era mais ou menos igual os movimentos, não tinha grande desenvolvimento, né? Mas no Arkham acho que ele tem um papel mais importante. Quanto tempo levou para fazer o livro? Da ideia até tá no Catarse ainda? Não, não, já saiu do Catarse, a gente está na fase final para mandar para a gráfica. Está um pouco atrasada. Tá. Não, a depressão no meio da pandemia não ajudou a cumprir o prazo, mas entre a ideia inicial e agora foram 1 ano e meio, mais ou menos, um pouquinho mais. E foi totalmente do zero? Você já tinha material? E como é que foi a dinâmica de pesquisa? Você releu os quadrinhos? Como é que foi o teu dia a dia? Assim? Eu tinha uma ideia básica, né? O material em si não, mas uma ideia básica, um caminho a seguir já bem definido, mas envolveu muita pesquisa, procurar muito livro gringo, que é a coisa mais difícil de achar, e reler bastante também. Nossa Senhora, como eu reli coisa. Eu reli muita coisa. Sensacional, cara. Bom, a gente vai para o ping-pong aqui, eu vou fazer algumas perguntas, falar algumas coisas. Eu queria que você dissesse, então, o melhor desenhista do Robin, na sua visão. Tom Grumet. E o melhor desenhista do Batman? Jim Aparo. O melhor roteirista do Robin? Chuck Dixon. E do Batman?
Isso é mais difícil. Alan Grant. Tá. O melhor vilão do universo do Batman? É o Coringa, não tem jeito. Tá, tirando o Coringa, que é meio ao concurso, vai. Gostei, assim é melhor. Duas caras. Tá, a melhor personagem feminina? A spoiler, a Stephanie Brown. Melhor Batmóvel? Eu gosto muito do Batmóvel da série dos anos 60. É o mais legal de colecionar, né? Sim. O melhor filme do Batman? Lego Batman. E o pior? Batman e Robin. A melhor versão do Robin fora dos quadrinhos? No desenho original dos Titãs, os Jovens Titãs. E a pior? O Robin no Crisodônio. Marmanjo já, né? Nem faz filho adotivo, não fica estranho ali. Vamos lá. Qual o melhor uniforme do Robin? Eu gosto do uniforme do Tim Drake, quando era todo vermelho. Foi lá para 2007, 2008, acho que um pouco antes, talvez. Que era um uniforme inteiramente vermelho. Tá, então vamos lá. De todos os Robins, do melhor ao pior. Melhor Tim Drake. Não é o Dick Grayson? Não, para mim é o Tim Drake. Eu gosto do Dick mais como Asa Noturna do que como Robin. Tá. Então é o Tim Drake. Aí vem o Dick Grayson, o Damian, a Stephanie Brown, coitada que é esquecida, e por último o Jason Todd, que é um personagem horrível. É horrível. O melhor Batman do cinema? O da trilogia do Christopher Nolan. Tá. O melhor ator é o Christian Bale, que fez o Batman? Não. Sim. E o pior? Pior, o George Clooney. Tá. O uniforme do Batman cinza e azul, preto ou cinza e preto? Cinza e azul. Cinza e azul? Legal. Podia fazer uma versão live action da hora, né? Com esse uniforme. O mundo ainda nos deve isso. Teve um bom Adam West, mas era outra época, outro contexto. O distintivo do Batman com elipse amarela ou sem elipse amarela? Com. Tá. Item preferido da tua coleção? Isso é difícil. Eu tenho uma miniatura de um Batmóvel, que é o meu segundo preferido, que é aquele dos anos 40, que tinha uma cabeça de morcego gigante na frente, tem uma barbatana. É dos quadrinhos esse, né? Esse é dos quadrinhos. É da Eagle Moss, não? É o da Eagle Moss, isso mesmo. Show, sensacional. Cara, acho que das perguntas do ping-pong foi tudo aqui. Eu queria que você ficasse à vontade para deixar um recado, fazer o merchan do livro. Enfim, fica à vontade aí para... Então, o livro está sendo finalizado, a campanha no Catarse já acabou faz um tempo, e assim que ele sair, ele vai estar disponível direto pela Script, que é quem está publicando, e deve entrar na Amazon, Loja Monstra, outras lojas online também, assim que for distribuído. E eu quero deixar também o meu site, que é o Fala Animal, que lá eu falo não só de Batman, né, mas de tudo que é quadrinho, cinema, série, tudo que é coisa do mundo nerd, é falaanimal.com.br. E nas redes sociais eu tô com a página do Fala Animal mesmo, que é no Instagram e no Facebook Fala Animal, e no Twitter Fala Animal Site, e ele também é um podcast que segunda-feira sim, segunda-feira não, entra no ar um episódio novo. Vamos aproveitar e falar um pouquinho então da história do Fala Animal. Aí eu ia perguntar isso, eu acabei passando, como é que surgiu, o que você propõe nesse projeto e tal. Então, eu já tinha participado de vários sites antes, e na época da HQM, na época daquele bate-papo que eu falei da Abril, né, a gente usava nick de personagem, e eu sempre tinha a mania de querer usar personagem desconhecido, e ficava mudando, mas o que pegou foi o do Bud Baker, que é o Homem Animal.
E por isso que veio o Fala Animal, daí. Foi sugestão dos amigos aí de Santos que participavam da HQM na época. Fábio Começou Gomes como uma coluna na HQM. Ribeiro, galera da Santos Comic Expo, né? Os Isso, exatamente. guerreiros, né? Exatamente, foi sugestão deles isso, começou como uma coluna na HQM, e conforme eu fui indo para cá, indo para lá, eu fiz um blog e tal, chegou uma hora que eu quis fazer o meu site e usei o nome do Fala Animal. A proposta é dar notícias mais opinativas, não aquela notícia só no automático de, olha, dia tal sai revista tal, escrita por tal, não. Dá um pouco mais de bastidor sobre o que está acontecendo e tal. E dá um trabalho do cão para atualizar, mas agora que tem o podcast eu me divirto mais, que eu gosto mais de conversar do que escrever nessas horas. Uhum. Cara, muito obrigado. Sucesso no livro aí, tá? A gente está, enfim, botando os links aqui do Fala Animal aqui embaixo para quem quiser acessar. Prestigiem o Leonardo, prestigiem o livro também. Afinal, um personagem de 80 anos, né? Não um personagem de 5 nem de 10, 80 anos. E é isso, cara. Obrigado aí, valeu. Eu que agradeço, valeu, né? Tchau, tchau, pessoal. Continue que a maratona ainda tem muita conversa aqui no Festival Virtual Batman Day. Tchau, tchau.